Prosseguindo no versículo 15, Enoque havia falado no 14 que o Senhor vem com milhares de anjos, e o versículo 15 prossegue dizendo: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Repara que os ímpios não fazem obras de piedade, obras de justiça, obras que são determinadas na vida daqueles que Deus separou que fizessem desde antes da criação do mundo. As obras do ímpio são eivadas de impiedade. Alguns de nós, às vezes, cometem pecados e obras de impiedade. Mas aqui chamada a atenção foi para que são obras de impiedade que impiamente cometeram. Uma coisa é cometer uma obra de impiedade com a intenção ímpia de assim fazer. A outra coisa é cometer uma obra de impiedade de uma maneira desavisada, ou por engano, ou enfim, de um modo que aquele que é santo, separado, percebe o erro e se arrepende do seu pecado. E pelo arrependimento, ele obtém o perdão. Esses ímpios realmente não terão esse perdão. Repare que ele fala aqui, inclusive, das duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Repara que nesse rol de acusações dos ímpios contra Deus, nós encontramos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que ela é imperdoável. Quando se dizia de Jesus que ele fazia as obras que fazia por Beelzebul, aqueles que disseram isso dele estavam dizendo estas palavras ímpias de uma maneira ímpia e por esta razão estavam se condenando. Pelas suas palavras será julgado, pelas suas palavras você será, ou quem fizer o erro com a intenção de errar, será condenado. Amém? O versículo 16 diz assim: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. É o retrato do falso mestre, do interesseiro, aquele que reclama de todo mundo, fala mal de todo mundo, fofoca. Não, irmão, você sabe como é que é, eu não quero colocar, mas eu acho que aquele pastor, que aquele líder, ele começa a despejar maledicência, são murmuradores. Ou se queixam, pois é, a gente está passando aqui por um momento, a gente está aqui numa situação difícil, não sei como vai ser, estão se queixando da sua sorte. E eles andam segundo as suas concupiscências, eles não querem saber de fazer a obra de Deus, eles querem saber de se enriquecer à custa das ovelhas. Eles estão, na verdade, apacentando a si mesmos, buscando seus próprios interesses. E a boca desses tais diz coisas muito arrogantes, eles se julgam capazes de saber aquilo que Deus diz e se afirmam portadores da vontade e da palavra de Deus. Mas no fundo, quando eles admiram você ou elogiam você, eles têm algum interesse nisso. O interesse pode ser por honra, o interesse pode ser por algum benefício material, financeiro, enfim, alguma posição, até dentro da hierarquia da igreja, no ministério. Quando eles dizem admirar alguém, na verdade eles são bajuladores, esses falsos mestres. E nós temos que batalhar pela nossa fé, confrontar esses falsos mestres e expurgá-los, expô-los e retirá-los de nosso meio. Que ai daquele que se ajunta com aqueles que, dizendo-se irmãos, praticam toda sorte de iniquidade. Amém? Eles estão andando segundo as suas concupiscências, os seus desejos, eles querem cuidar apenas da sua carne. Agora o versículo 17. Mas vós, amados,
lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Repara que a palavra nos adverte que se alguém pregar um evangelho diferente daquele que Deus nos deu através da palavra de Deus, seja maldito, seja anátema. E esses tais são pregadores de falsos evangelhos. Então, Judas está nos exortando a lembrarmos-nos, nós que somos amados de Deus, ouvimos a palavra de Deus, devemos nos lembrar das palavras que foram ditas aos apóstolos e que estão à nossa disposição neste conjunto de livros que é chamado de a Bíblia Sagrada, composta por 66 volumes, 37 do Antigo Testamento e 29 do Novo. Todos eles compondo um todo indivisível. Não dá para rasgar o Antigo Testamento. Amém? E os apóstolos ouviram de Cristo e passaram adiante, e chegou até nós aquilo que Cristo revelou. A única exceção de alguém que não era contemporâneo de Cristo, chamado apóstolo, e que recebeu diretamente de Cristo, fora do tempo da vida humana carnal de Cristo na terra, foi Paulo, o apóstolo, que era antes Saulo. E é por isso que ele se chama de Paulo, o pequeno, e ele se diz o menor dos apóstolos. Nós sabemos que ele teve uma grande obra missionária. Agora, o versículo 18, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Será que é segredo para alguém que o tempo que nós estamos vivendo é tempo de zombadores, de pessoas que fazem apologia contra Cristo, como aquela empresa de filmagens, né, que fez no Natal do ano de 2019, 2 filmes abomináveis que foram transmitidos por aquela rede privada de conteúdos que nós bem conhecemos, escarnecendo de Jesus Cristo, zombando de Deus, zombando do Espírito Santo, de Maria, a mãe biológica agraciada de Jesus Cristo, uma santa mulher. Será que alguém duvida que esses últimos tempos, de que falaram os apóstolos e os profetas antes dele, são, na verdade, esses últimos tempos, os tempos em que nós estamos hoje vivendo? Versículo 19, estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Ou seja, eles estão torcendo para fragmentar a igreja. O diabo e os seus comissionados vieram para matar, roubar e destruir. Uma das formas é dividindo os irmãos. Se é verdade que a união dos irmãos, a unidade, produz a força, porque estarão segundo a vontade de Cristo, a divisão produz a fraqueza e é tudo que o inimigo quer para poder nos derrubar e levar a perder a salvação. Então repara que eles vão provar dissensões, vão provocar divisões, vão jogar um contra os outros, e eles não se guiam pela vontade de Deus, eles não têm o Espírito Santo, eles são sensuais, isso é, eles se guiam pelos seus sentidos, pela concupiscência da sua carne e pelas emoções da sua alma, junto à sua carne e à sua alma militando contra o Espírito. Amém? São abomináveis sobre todos os aspectos esses falsos mestres que já estão introduzidos em nosso meio, precisam ser expostos, identificados e expulsos. O versículo 21, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Ou seja, o seu foco tem que ser Jesus Cristo.
Se você espera em Cristo, você acredita na misericórdia, porque Deus é benevolente, é benigno, a benignidade de Deus vai provocar a misericórdia dele sobre nós. Tanto ele é misericordioso que as misericórdias de Deus são até hoje, no presente tempo, e sempre foram, a causa de não termos sido consumidos por todo esse mal que nos ronda e quer nos matar, roubar e destruir. Temos que também zelar por estar no amor de Deus em Cristo, para que nós tenhamos o prêmio da soberana vocação em Cristo, que é a salvação e a vida eterna. O dom gratuito, gracioso de Deus, um dom que não merecemos. O versículo 22 nos diz: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Olha, a dúvida, ela é a irmã mais nova da mentira. E ela diz assim: quando eu crescer, eu quero ser igual a minha irmã mentira. Então, se você guarda uma dúvida em seu coração, e esses falsos mestres são especialistas em colocar a dúvida, tipo, mas será que realmente não pode fazer tal coisa? Será que o dízimo é para os dias atuais? Será que os relacionamentos homossexuais realmente podem nos levar à condenação e à perda da salvação? De repente não é bem isso. Essa interpretação está equivocada. Esses tais estão disseminando a dúvida em nosso meio. E nós temos que ter misericórdia, pena, nos apiedarmos daqueles que estão sendo levados por essas dúvidas e temos a obrigação de levar para eles a sã doutrina, o verdadeiro evangelho. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará inclusive da dúvida. Porque a dúvida preconiza a mentira e a mentira pode conduzir até, se possível fosse, os eleitos de Deus à apostasia. Apostasia é deixar a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém conseguiria ser salvo. Porque ninguém aceitaria um dom tão maravilhoso que é a vida eterna por graça. Até para isso nós precisamos da fé. Quando apostatamos da fé, e uma das principais missões destes falsos mestres, a fazer apostatar da fé aqueles que antes conheceram o Evangelho, ou pregar heresias, para que ninguém consiga ver o Evangelho, até aqueles que ainda não se converteram a Cristo, então a coisa se torna muito séria e muito perigosa. O versículo 23, então, é uma chamada urgente a que participemos dessa guerra, dessa batalha espiritual, de uma maneira muito ativa. Não digo nem reativa, porque se você recebe uma ação, você reage. Não espera ninguém agir sobre você. Haja você. Ou seja, vá à luta. E salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Repara uma coisa. Você já viu alguém tirar alguma coisa do fogo? Tem alguma coisa que está dentro do fogo se queimando. Se você quer tirar alguma coisa que está se queimando, o que você faz? Você vai devagarinho, bota a mão, pega a coisa e vai tirando do fogo, correndo o risco de se queimar também, ou você rapidamente arranca aquilo do fogo, ainda que meio chamuscado, você arrebata, tira, toma. O reino de Deus é tomado por força. Aqueles que o inimigo levou lá para a sua seara têm que ser resgatados, como que arrebatados diretamente de dentro do fogo. E tendo misericórdia por esses que estão perdidos, sabendo pelo temor que Deus está preparando para os que não aceitarem a verdade, a palavra,
o caminho que é Cristo e não se arrependerem, não confessarem, não deixarem, esses estarão perdendo a salvação. Então nós temos que ter piedade por eles e temor do Senhor ao mesmo tempo. Aborrecendo até a roupa manchada da carne, entre outras interpretações possíveis, eu posso te dizer que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Romanos 12, 2. De maneira nenhuma pode ser considerada uma estratégia válida permitir coisas abomináveis dentro da igreja, como, por exemplo, que quem estiver vivendo em pecado tenha um cargo ministerial. Porque se assim fizermos, permitiríamos que um cego guiasse outros cegos para o abismo. Permitiríamos que esses falsos mestres inoculassem o veneno dentro da congregação. E nós sabemos, a Bíblia nos diz que um pouco de veneno leveda toda massa. Devemos acolher as pessoas que estão vivendo em pecado. Devemos pregar para elas, mas jamais devemos aceitar aquelas pessoas ministrando sobre nós. Porque o que é que elas têm para ministrar sobre nós? Só o engano, só a dissensão, só a carnalidade, só a concupiscência, só coisas abomináveis, porque elas ainda não conhecem verdadeiramente o Senhor e não aceitaram o senhorio e a salvação de Cristo. O versículo 24 e o versículo 25 dão conta da doxologia, ou seja, do estudo da glória, de como devemos dar a glória a quem merece a glória, e este alguém é o Senhor. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Jesus Cristo é capaz de nos resgatar e nos apresentar diante de Deus com alegria, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, perante a glória de Deus. Então, é esse que nós devemos acreditar toda a honra, toda a glória e todo o poder. Isso é estudar e praticar o dar glória a quem merece a glória, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? E finalmente o versículo 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Repara, só podemos dar glória, só podemos adorar a Deus, Salvador nosso, Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele a glória e a majestade. Pelo mover do Espírito, somos habilitados a conhecer, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e saber que Deus, o Pai, tem reservado para nós em Cristo o prêmio da soberana vocação, que é a salvação e a vida eterna. E este domínio, este poder, essa majestade, essa glória, essa soberania, esse ser todo-poderoso sempre existiu, desde antes, agora e por todo sempre, por todos os séculos. Amém. Amém significa assim seja. Judas nos conclama a termos uma participação ativa nessa batalha espiritual, nessa luta pela fé. Claro que o Espírito Santo é quem vai nos capacitar, quem vai nos ajudar a perseverar para permanecermos em Cristo. Agora, Deus não está nos eximindo da nossa obrigação. Nós não podemos ser frouxos, não podemos ser coniventes, complacentes, incentivadores, a título de que estamos apenas abrindo as portas para que todos possam ter acesso ao Evangelho. Tenha certeza que aqueles que irão dar crédito à nossa pregação, Deus os estará
ajuntando para que ouçam e sejam salvos, porque o Espírito Santo, que é o mover de Deus, ele estará acrescentando, aonde houver a doutrina sã, aqueles que haverão de ser salvos. Judas é uma carta extremamente apropriada para esse tempo presente, porque estamos vivendo o tempo do fim. Queira Deus que você consiga perceber o que está acontecendo à sua volta, não se deixar contaminar, não se ajuntar aos escarnecedores, não permitir que a dúvida cresça em seu coração e que você batalhe ativamente pela fé, a fé que você recebeu, que é um dom de Deus, mas que se você não cuidar da sua fé, se você não fortalecer a sua fé, se você não defender a sua fé, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a situação será desesperadora. Aquele que perde a fé não tem mais como esperar em Cristo. E sem esperar em Cristo não há esperança, não há salvação. Como Judas, eu te exorto a tomar cuidado com os falsos mestres e a perseverar no amor de Deus e no Evangelho que foi dado aos santos. Que Deus abençoe você em o nome de Jesus Cristo e que o Espírito Santo esteja efetuando em você tanto querer como efetuar, para que você não se desvie e faça a obra que o Senhor reservou para você e exponha os erros dos falsos mestres e tire estes comissionados de Satanás do nosso meio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.